Cristo Jesus vos abençoe. Eu gostaria de abordar um pequeno assunto, vou ser bastante breve. Coisas que não se ensinam mais. Veja, eu vou falar um assunto aqui que desde o meu tempo de jovem, né? Eu tinha a idade, creio que uns 11, 12 anos mais ou menos, quando meus pais conheceram esta mensagem. Esta mensagem cruzou o caminho da minha família, né? E então, é um assunto que eu ouvi ensinamento disso aqui desde aquele meu tempo de criança. Só que não se ouve mais ensinar essas coisas nos púlpitos da mensagem. Pelo menos eu não tenho visto esses ensinamentos. Se há em algum lugar, eu não sei, não vou dizer assim, generalizar. Mas a maioria dos púlpitos, muitas pregações que eu tenho ouvido aí de vários pastores, desde o tempo que eu estou na mensagem, não se ouve mais ensinar. Mas foi ensinada pelo nosso profeta e é Bíblia. Às vezes as pessoas, muitos hoje, que diziam crer, né, entre aspas, na mensagem do profeta, hoje mostram com suas vidas que nunca creram, né? Isso aí só estava na mente. Porque quando você crê realmente, aquilo está no coração. Não tem demônio no inferno que rouba de você essas verdades. Então vamos lá, para não deixar o assunto muito longo. Veja que na mensagem Perguntas e Respostas, fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, qual é o significado de um anulamento? A gente está livre para casar-se? Ou isto é só outra palavra para divórcio? Gostaria de alguma informação sobre isso. Anulamento, o que é? Anulamento de um casamento. Quando um moço ou uma moça, né, dá sua palavra ali para aquele moço ali, aquele moço dá sua palavra para aquela moça, estão comprometidos para se casar, né, como um noivado, né? Quando estão noivos, já estão compromissados a casar. Então veja bem, aí fizeram a pergunta para o profeta. E eu chego a pensar que se essas verdades fossem ainda ensinadas, de acordo com o profeta tem ensinado aqui, ou se não creem na mensagem do Mombrana, né? Vá para a Bíblia, vai lá para o Velho Testamento, o Novo Testamento, vê o que Deus tem falado. A palavra de Deus não muda. O que ele ensinou lá no passado, ele não vem ensinar de novo de maneira diferente. É a mesma coisa. A palavra de Deus é eterna. Então vamos lá. Olha a resposta do nosso profeta. Seguro, eles estão casados. Que a pessoa noiva já estão casados? Sim. Pois que tomem este voto, estão casados. Tal como um moço, se um moço promete a uma moça casar-se com ela sob boa fé, ele está obrigado para com esta moça. Ele está tanto quanto casado com ela. O único que faz a lei, né? O único que faz a lei é dar-te uma declaração de direitos para viverem juntos para reter-lhes de que sejam marido e mulher consensuais. Porém, quando um homem diz a uma mulher, amor, me casarei contigo, te tomarei por minha esposa, me tomarás? Ele está casado. Oh, mas isso é verdade? Sim. Ah, mas é lei de Deus? É lei de Deus, sempre foi e continua sendo. Por isso que eu digo, se essas verdades fossem ensinadas, muitas moças não estariam sofrendo hoje. Muitos moços jovens não estariam sofrendo hoje por falta de ensinamento da verdade. Porque ia pensar muito antes de assumir um compromisso um com o outro. E depois romper aquilo e assumir compromisso com o outro. Com certeza não há pastor na face dessa terra, bispo, seja quem ele for, que poderá colocar a mão sobre um casamento desse, depois que rompe um voto desse,
e ser abençoado, porque quem abençoa é Deus. Homem nenhum tem poder para abençoar ninguém, gente. O único que abençoa é Deus. E Deus só te abençoará enquanto você estiver de acordo com a sua palavra. Esta é a verdade. Por isso que há muitos sofrimentos hoje de jovens aí e não sabe o porquê. Depois faz um outro casamento achando que vai ser a mil maravilha e aquilo, com perdão da palavra, aquela vida depois vira um inferno e não sabem porquê. Por isso que há muitos casamentos rompidos dentro do povo, no meio do povo da mensagem, por falta desse esclarecimento, de não saber o que estão fazendo. Porque homens em cima dos púlpitos não ensinam esta mensagem como deveria ensinar. Não ensina a Bíblia como deveria ensinar. O irmão Brana, ele não pregou nada mais, nada menos do que Bíblia. Esta mensagem ela é simplesmente a revelação daquilo que você lê na Bíblia e não entende. Deus enviou esse profeta para esclarecer, para revelar os mistérios da Bíblia para nós saber o que estamos fazendo. Então, continuando, veja o que o profeta diz aqui. Teu voto é sagrado, de todos os modos, isso é o que te casa. O quê? O teu voto, a tua palavra, é isto que te casa. Diante de Deus, quando você dá a palavra para uma moça, ou a moça dá uma palavra que vai casar com você, vocês estão noivados, isto é selado diante de Deus. Deus sela isso. Vamos para a resposta do profeta. Não há pregador que te possa casar, nem magistrado ou nenhuma outra coisa. É tua própria promessa a Deus. E a este homem, quando prometes, estás casado. Você viu? Ah, mas meu pastor vai fazer meu casamento. Ah, o bispo fulano de tal vai fazer meu casamento. Ele falou que eu posso me casar de novo. Não. Essas verdades têm que ser ditas. Gente, isso é verdade, é a palavra de Deus. Você não crê no profeta de Deus? Vê se você encontra um outro ensinamento fora desse, porque isso aqui é Bíblia. Estou lendo a mensagem do profeta. E essas coisas eu aprendi desde criança. No meu tempo, um jovem, um moço ou uma moça, eles temiam assumir um compromisso a menos que tivesse certeza que aquele moço, aquela moça realmente seria teu esposo ou tua esposa. Veja aqui. Não há pregador que te possa casar, nem magistrado, ou nenhuma outra coisa. É tua promessa a Deus, e a este homem, quando prometes, estás casado. Veja, tu dizes, irmão Brana, é isto? Você disse que só responderia isto pela Bíblia. Querem a Bíblia nisso? Levante as suas mãos se o querem. Agora temos como que 6 ou 8 minutos. Muito bem. Veja então, José, seu marido, como era justo, está falando de José e Maria. Veja aqui. Todos sabem a respeito disso aqui. Seu marido desposado já lhe chamava seu marido. Veja bem, José, seu marido, como era justo, intentou deixá-la secretamente desta maneira. Mas antes que se ajuntassem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vocês estão vendo aqui? Quando José intentou deixar Maria, quando o anjo foi falar com ele, ele ia deixar secretamente, né? O que aconteceu? O anjo disse, José, não tente deixar Maria, tua mulher. Ah, mas ele já era casado? Não era. Ele só tinha dado a palavra para Maria que ia casar com ela. E diante de Deus, Deus já os viu casados. Por isso que o chamou de Maria, tua mulher. Vem, diz o profeta. E o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Veja, já casados. Ele já o havia prometido. Você está vendo aqui? Querem ler a Bíblia? O profeta cita a escritura aqui. Está em São Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 20, logo no comecinho ali. Todos têm conhecimento das escrituras.
mas só que não sabem dos ensinamentos. Por quê? As mensagens do profeta não é lida na íntegra como é. O que o profeta ensinou dentro da Bíblia, hoje você não se vê mais falar. Parece que as pessoas acham que isso não tem importância, mas tem muita importância. Muita importância. E demais. Veja. E de reticência, e senhorita, se prometeste casar-se com este moço, estás obrigado a fazê-lo. Tá vendo? Se te casas com outro depois dessa obrigação, estarás de agora em diante, de todas as maneiras, estarás vivendo em adultério. E então, como que fica? Como que fica a vida desses moços, dessas moças, diante de Deus? Quando um homem que é chamado de pastor, né? E não crê na mensagem do Mombrana, não crê na Bíblia também, porque o Mombrana ensinou Bíblia, não ensina isso daqui para esses jovens. Deixa eles viverem a vida de qualquer maneira, se comprometendo com um e com o outro, dando a palavra de casamento e o moço depois só aproveita daquela moça e deixa aquela moça ali, arruma uma outra, faz a mesma coisa, até que ele acha aquela uma que completa o gosto humano dele e casa com aquela. Como que isso aí fica diante de Deus? E a maioria dos pastores acha que isso não tem importância, ponhando em risco a vida eterna dessas pessoas, desses jovens, por falta desses ensinamentos. O que esses homens vão responder diante de Deus no dia do juízo? Com os ensinamentos verdadeiros desses aqui? E não ensina para o povo. E deixa os jovens viverem como o mundo está vivendo hoje em dia, achando que isso não tem importância, se para Deus tem. E sempre teve. Vamos continuar? Você viu que o profeta disse aqui? De agora em diante, de todas as maneiras, estarás vivendo em adultério. Ah, mas adultério não é só quando casa ali e trai o marido? Ou, vocês estão vendo aqui? Hã? Mesmo a moça sendo uma virgem, se deu a palavra, assumiram um compromisso de casamento e rompem aquilo e casa com outro, estará vivendo em adultério diante de Deus. Porque diante de Deus, aquela tua palavra de compromisso é um voto sagrado, está registrado diante de Deus. É o nosso profeta que está ensinando isso, e é a Bíblia. Vocês viram o que aconteceu lá com José? Ele estava noivo de Maria, desposado. Está entendendo? Estava noivo somente. E Deus já os viu casado. Hã? E no pensamento humano, José tinha todo o direito de não querer casar com Maria, que ele pensou que Maria tinha traído ele, mas mesmo assim, ele queria deixar ela em secreto, porque ele sabia que se isso chegasse diante dos religiosos naquele tempo, Maria seria morta apedrejada por fornicação, né? Vocês veem que mesmo assim, José, obedecendo a Deus, né? Porque ele viu que aquilo realmente era de Deus. Jesus foi chamado de filho de Porneia. Vocês sabiam disso? Está na Bíblia. Os religiosos chamaram Jesus de filho de Porneia, filho de fornicação. Porque eles acreditavam que Maria tinha traído José antes de casar. Mas vamos prosseguir aqui o assunto. Então é isso que o profeta está dizendo. Não prometas a ninguém a menos que intentes permanecer com isto. Vê? Recordem, para isso está a Bíblia. José prometeu casar-se com Maria e Deus disse que isso era reticência.
Leia as leis do Antigo Testamento sobre isto, vem? A lei do Antigo Testamento. Se prometias casar-se com uma mulher e te casavas com outra, adulteravas e te expulsavam do acampamento. Sim, Senhor. Tens que guardar tuas promessas quando promete isso a uma mulher. Ela é um pequeno vaso sagrado e isso é para trazer filhos ao mundo de novo. Por conseguinte, quando te prometes a ela, deves casar-te com ela. E então, eu faço uma pergunta. Se essas verdades fossem ensinadas em cima dos púlpitos, os pastores ensinarem isso para os seus jovens, para a sua igreja, o quadro não seria diferente? Não haveria hoje muitos casamentos abençoados por Deus e permaneceriam até o fim? Por que está acontecendo da maneira que está hoje, no meio do povo da mensagem, com um ensinamento como esse? Tantos jovens em casa hoje já está largando, às vezes já está namorando ali, vivendo como se tivesse casado. Por quê? Porque eles acham que é normal, que está tudo bem. E não está. Diante de Deus não está. Vamos ler aqui algumas coisas lá do Velho Testamento. Eu separei só algumas escrituras aqui, só para nós observarem aqui. Veja bem, ó. Começar aqui em Deuteronômio, capítulo 20, verso 7. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Aqui era quando... Porque naquele tempo o povo de Deus sempre vivia em guerra, havia muitas guerras. Então Deus disse, aquele homem que está desposado, quer dizer, que foi prometido para uma mulher, né? Estavam noivos para casar. Então não era para ir para a guerra antes de casar e receber aquela moça. Ele estava desposado, era para ele casar e receber lá ela, porque ele poderia ir para a guerra morrer e outro homem depois assumir aquela moça. Deuteronômio 22 ainda, a partir do verso 23, diz assim: quando houver moça virgem desposada, desposada é o quê? Noiva. Tá vendo? A palavra desposar é uma noiva, quando se dava uma palavra. E um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos às portas daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ué, a mulher do próximo? Como? Só estava desposado. Você está vendo aqui? Diante de Deus, quando você dá uma palavra de casamento, noivam, você já está casada. É isso que a Bíblia está mostrando aqui, ó. Desposada. E não gritou. A moça tinha que gritar, pedir socorro, quando um homem estava tentando fazer algo com ela. E continua, veja. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, tá vendo? Desposada é noiva, que deu a palavra, que ia casar com aquele moço com ela. E o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte. Por quê? Como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é esse caso. Você está vendo? Um homem ou uma mulher, uma moça que tinha um caso, né, conjugal ali, antes de casamento, mesmo sendo forçado ou não, diante de Deus era caso de morte. Quando um moço fazia isso com uma moça, ele tinha que ser morto, apedrejado, no tempo das leis. Agora eu faço uma pergunta. Você já pensou se muitos jovens hoje na mensagem vivessem no tempo das leis? Será que estariam vivos hoje? Hã?
Era a lei de Deus. E mudou? Deus mudou sua lei? Deus mudou? Faça essa pergunta para você. Deus muda naquilo que ele fala? Continua. Pois a achou no campo, quer dizer, a moça desposada gritou, quer dizer, aquela moça gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem, quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada, quer dizer, que não está comprometida, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Tá vendo? Quando um moço pegava ali à força uma moça que já era comprometida, era desposada, era noiva, não havia casado ainda. Você vê que Deus falou assim, a mulher, porque ela era mulher do outro homem, diante de Deus, eles já estavam casados. Então ele era para ser apedrejado, até morrer. E se a moça consentisse, ela tinha que morrer também. Mas se ela gritasse ou pedisse socorro, alguma coisa assim, só o moço morria. Diante de Deus, ela já era casada. Agora aqui está falando da solteira, que não era de uma solteira, que não era... Ali a moça era solteira, só era desposada, não era casada ainda. Só era noiva. Agora está falando de uma virgem que não era desposada, que não era comprometida com outro homem. Aquele camarada que fizesse isso com a moça, ele era obrigado, além de restituir a família, tá? Ele era obrigado a casar com aquela moça e assumir ela até o fim da vida. Vê? Levíticos 21. Levíticos capítulo 21. E ele tomará por esposa... perdão, aqui já é um outro assunto. Eu vou deixar esse assunto aqui para outra hora. Aqui é sobre sacerdote, né? Aqui é sobre sacerdote. É um assunto que eu quero falar também sobre casamento e divórcio. Sobre casamento e divórcio. Tá? Então vocês estão vendo aqui que o profeta só ensinou Bíblia. Lá no Velho, ele falou, leia lá as leis de Deus, lá no Velho Testamento. Quer dizer, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, que vocês acham que eu estou falando demais, dizendo o profeta, né? Então vai para a Bíblia, leia lá na Bíblia, porque eu estou ensinando para vocês a Bíblia. Vai lá na leis, para vocês verem o que Deus determinou. Então é isso, povo de Deus. Se os pastores, pregadores, ensinadores desta mensagem, que diz que pregam, né, a mensagem como ela é, ensinasse essas coisas, eu creio que não estaria havendo tanto sofrimento entre famílias, entre casamentos, que nem a gente vê hoje. Isso é porque o povo está pisando em cima da palavra, do ensinamento de Deus. E muitos estão sofrendo inocentemente, porque os pastores não ensinam. Que há muitas pessoas sinceras que querem viver essa mensagem como ela é. E se essas coisas fossem ensinadas como era ensinada no princípio desta mensagem aqui, quando veio aqui para esse Brasilzão de Deus, entre aspas, né? É uma força de expressão dizer, né? Eu creio que... Eu estou falando Brasilzão de Deus, né? É uma força de expressão. Perdoe até por essa expressão. Se essas verdades fossem ensinadas, eu creio que não haveria tanto sofrimento na vida de muitos casais hoje. Muitos jovens teriam mais temor no namoro, nos ensinamentos, né? Eu teria mais mensagem aqui para mostrar para os irmãos aqui, que o profeta ele fala sobre jovens, namoros de jovens, como deveria ser, como um moço deveria respeitar uma moça. O profeta diz, você tem que ver que ela é sua irmã, ela é sua irmã em Cristo, ela é uma filha de Deus. Tome cuidado com o que você está fazendo, moço. Tome cuidado com as suas ações. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e possa ajudar
a muitos tantos quanto ouvirem estas poucas palavras. Deus os abençoe.